Bom dia, que bom e que alegria nos reencontrarmos nessa manhã de terça-feira, hoje 1º de novembro, dia de Todos os Santos. E por falar nesse dia celebrado a Todos os Santos, eu gostaria de trazer uma palavra de esclarecimento. A Igreja Católica Apostólica Romana criou esse dia como dogma para que fosse venerado e adorado os santos que foram canonizados. À luz das Escrituras Sagradas, o que é que nós encontramos quando a Bíblia fala sobre santos? Primeiro, de Gênesis a Apocalipse, nós encontramos as Escrituras Sagradas apresentando-nos um Deus que é santo. Por isso, a palavra de Deus nos diz: sede santos, porque eu, o Senhor teu Deus, sou santo. Em toda a Escritura, quando a Bíblia fala sobre santos, refere-se àqueles que foram santificados em Cristo Jesus, que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro. Tanto é que o apóstolo São Paulo, quase que em todas as suas epístolas, quando ele faz alguma citação sobre santos, ele diz aos santos, ou aos que foram santificados em Cristo Jesus. Isso significa dizer que foram lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro de Deus. A Bíblia não está falando sobre santos que foram canonizados para serem adorados. Não, a Bíblia não fala isso. Infelizmente, esse dia é celebrado aos santos que foram canonizados pela Igreja Católica. A idolatria, a adoração a esses santos que foram canonizados é uma heresia. Não é bíblico isso, não está certo, não está correto. Somente quando nós nos santificamos, quando nós nos consagramos, é que poderemos ser considerados pelo Deus que nos contempla como somos santos, não seres feitos obra de artífice, de prata, de ouro ou de madeira, aquele ídolo que muitas pessoas se dobram para venerar esse ou um determinado santo ou santa. A Bíblia não fala sobre isso, pelo contrário, a Bíblia condena. A Bíblia mostra que isso é abominável aos olhos de Deus. Então, nesse dia de Todos os Santos, espero que você que está conosco faça uma diferença, faça uma distinção e observe que quando a Bíblia fala sobre santos, está falando daqueles que foram santificados em Cristo Jesus e não como aqueles que nesse dia veneram e adoram ídolos, os santos que foram canonizados para serem adorados. Isso é heresia. Estamos ainda debaixo do impacto do que foi o resultado das eleições do segundo pleito. Muitas pessoas estão inconformadas, algumas delas até com provas de que quando foram às urnas, alguém já tinha votado por antecipação por elas. Isso fica configurado que provavelmente, não podemos afirmar com segurança, que houve fraude. Obviamente, as autoridades competentes estão fazendo suas avaliações, suas análises e brevemente nós teremos isso será totalmente esclarecido. Uma coisa nós podemos concluir: o povo tem o governo que merece. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, por uma pequena margem de votos, ele foi eleito. Então, se vai ser comprovado a falta de lisura ou não, isso brevemente nós certamente ouviremos. As autoridades estão fazendo suas análises. E lamentamos porque o atual presidente, Jair Messias Bolsonaro, que ainda é presidente da nossa nação, ele não só vinha, mas tem inclusive desenvolvido uma belíssima e uma grande administração, onde a economia está realmente de vento em popa, como a gente costuma dizer, não é? Estamos vivendo a maior, e é histórico isso em nossa nação, deflação que nunca houve quase nesse país. Nós vemos a economia, né? Os preços, inclusive, do combustível que ficaram mais baixos do que estava se continuasse
sendo cada semana, cada mês, né, sendo elevados os preços do combustível, o agronegócio também bombando, né? Nós vemos então que muitas coisas estradas foram pavimentadas, né? O Rio São Francisco, que nunca chegava água aqui, porque sempre havia uma protelação, já temos a água do Rio São Francisco irrigada para praticamente todo o Nordeste. Então, muita coisa aconteceu de positivo. E alguém já disse que no time que está ganhando não se mexe, né? Então, vamos aguardar, não podemos fazer nenhuma acusação que venha comprometer aos resultados do pleito, até porque nós não temos como provar isso, somente depois que forem esclarecidos, né? Mas, infelizmente, nós não podemos aqui fazer nenhuma afirmação, né, nesse sentido, até porque a censura poderá bloquear o nosso programa e a gente sofrer, né, de perdermos, né, o nosso espaço. Então, é bom somente ficarmos em atitude de oração. É a única coisa que a gente pode fazer. Senhor, Tu estás vendo todas as coisas, nada foge ao controle de Deus, Ele está no comando, Ele é Senhor, Ele é soberano e, como alguém já disse, o povo tem um governo que merece. Então, se tiver de haver um retrocesso, é por permissão divina. As Escrituras Sagradas nos diz que Deus tira e bota o governante. Ele permite, muitas vezes, que determinados governantes assumam o poder, algumas vezes para corrigir, para disciplinar o povo. Isso está na Bíblia. Nós vemos a história dos caldeus, né? Na época em que Israel estava precisando de ser disciplinado, Deus levantou uma nação ímpia, os caldeus, para corrigir e disciplinar o seu povo. E Abacuque, o profeta, não entendeu isso, ele ficou revoltado. Depois que Deus revelou a ele, foi que ele disse que realmente agora ele tinha entendido, porque Deus havia dito, vou levantar os caldeus para disciplinar e corrigir o meu povo, mas depois eu vou tratar com os caldeus, povo ímpio. Então Deus sabe o que faz. Deus está no controle de todas as coisas. Não podemos nos sentir derrotados, fracassados, tampouco é como se nós tivéssemos perdido, né, a esperança de ver o nosso país como vinha e como tem vindo nesses últimos anos sob a administração do atual presidente, de vento em popa, o agronegócio, né, desenvolvendo, né, a indústria, a deflação, como dissemos, enfim. Deus sabe a hora e o momento em que deve agir. E se nada até agora foi resolvido, aguarde. Nós vamos fazer uma oração nesse momento por nossa pátria, como temos orado no último pleito, domingo agora, nós tivemos de 5 da manhã até ao meio-dia, de joelhos dobrados, joelhos no chão, orando pelos destinos desta nação. E nós cremos que Deus ouviu a nossa oração, Deus ouviu o nosso clamor. Por isso eu convido você mais uma vez nos elevarmos a Deus em oração. Pai, queremos te agradecer por esse dia, por essa manhã que o Senhor está nos concedendo, pela oportunidade outra vez de estarmos levando a Tua palavra àqueles que estão conosco. Abençoe, ó Deus, a nossa nação, abençoe a nossa pátria. Pedimos-te pelas autoridades constituídas, civis e militares, guarda o nosso país, ó Deus, de que não haja uma convulsão, que não haja, Senhor, uma revolução, que não haja derramamento de sangue, mas que tudo seja normalizado, ó Deus. Tem misericórdia, que tudo seja esclarecido, derrama luz, Senhor, no coração e na mente das nossas autoridades para que tudo seja esclarecido. E abençoe a nossa nação para que haja paz, a paz de Cristo, que excede a todo entendimento, caia sobre a nossa nação brasileira. Essa é a nossa oração. Rogamos-te tudo isto agradecidos em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor, irmãos. É sempre gratificante nós subirmos à casa do Senhor para que possamos adorá-lo, como já o fizemos através dos louvores. E agora, quando vamos abrir a palavra de Deus e estudar as Sagradas Escrituras. E eu convido aos irmãos, sem perda de tempo, para que todos fiquemos em pé e abramos na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, apenas 2 versículos,
o versículo 1 e o versículo 2, que por sinal é muito conhecido, muito citado por todos nós. Sabemos de cor e salteado esses dois versículos, mas como vamos estudá-los hoje, eu espero que os irmãos abram os seus corações, as suas mentes e os ouvidos da alma, para estudar. Romanos 12, versículos 1 e 2, leamos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Pai Celestial, nós abrimos a Tua Palavra e acabamos de ouvi-la, e esperamos que nessa noite o Teu Espírito Santo se instrumentalize deste Teu humilde servo que contigo fala. Eu me sinto pequeno diante de uma tão grande responsabilidade de comunicar, de transmitir, de interpretar, de passar a Tua Palavra para aqueles que nos assistem em casa e para os que estão aqui presencialmente. Dá-nos graça, ó Deus, para que possamos comunicar a Tua Palavra, como nós a lemos agora, como nós a temos em mãos. E abençoe também a nossa nação, que nesse próximo domingo estará escolhendo aqui para o estado da Paraíba o futuro governador e para presidente também. Abençoe, ó Deus, toda esta nação, para que nós possamos, ó Senhor, debaixo da Tua orientação, escolhermos aquele que nós julgarmos ser o melhor para esta nação e para o nosso estado. Abençoe-nos, portanto, nós te pedimos agradecidos, mais uma vez, todas estas bênçãos, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Eu gostaria de, nessa noite, como nós sempre fazemos, dar o título ao nosso estudo de hoje. E o título que nós vamos estudar está na própria Escritura que acabamos de ler: sacrifício vivo e aceitável a Deus. Amém? 3 palavras-chave: sacrifício vivo, é a primeira palavra, aceitável e vivo, aceitável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. 3 palavras-chave. E eu quero, antes de nós adentrarmos no texto, fazer uma ligeira retrospectiva onde teve origem o sacrifício, para que nós possamos chegar no capítulo 12 que Paulo descreve. É bom que a gente dê façamos uma viagem, possamos dar uma ligeira viagem no tempo. E eu quero começar lá no livro de Gênesis, quando 2 irmãos, Caim e Abel, ambos ofereceram ofertas ao Senhor. Caim ofereceu o melhor da terra, o melhor do fruto, porque ele era agricultor, enquanto que Abel era pastor de ovelhas. Ele ofereceu o melhor do rebanho. E lá no livro de Gênesis nós encontramos essa relação, mostrando que Deus se agradou da oferta ou do sacrifício de Abel, e o Senhor se entristeceu ou não aceitou a oferta de Caim. Começa aí então a primeira oferta feita em sacrifício, e aquele cordeiro que Abel oferecera ao Senhor simbolizava, representava a pessoa do Senhor Jesus Cristo, já lá no livro de Gênesis. Como também quando os seus pais pecaram e caíram, Adão, Deus providenciou vestimentas para cobrir a nudez daquele casal, Adão e Eva. Isso significa dizer que houve também sacrifício. Um animal foi imolado, foi sacrificado, para que através da pele dele pudesse ser coberta a nudez dos nossos pais. Então começa aqui então
a história do sacrifício oferecidos a Deus. Então, Adão, Deus fez vestimenta de peles de animais. O Senhor também recebeu a oferta e o sacrifício que Abel oferecera, se agradou dele. Diz o texto que o Senhor se agradou daquele sacrifício, daquele animal que também simbolizava Jesus, o Cordeiro de Deus. Mas há um episódio no Velho Testamento ainda que chama-nos muito a atenção. E vocês conhecem a história de Abraão, quando foi oferecer o seu filho Isaque. Ali estava representando Deus Abraão. Ali estava Isaque também representando o seu filho, Jesus Cristo. E aqui nós vemos o primeiro sacrifício oferecido a Deus de alguém vivo, de alguém que estava com vida. Por isso que nós denominamos sacrifício vivo, porque Isaque não estava morto para ser oferecido, nem tinha morrido, nem tinha sido. Ambos, quando chegaram a subir o Monte Moriá, onde hoje está aquela mesquita de Omar, enquanto eles escalavam a montanha, Isaque perguntou: meu pai, está aqui o cutelo, está aqui a madeira, a lenha, mas onde está o cordeiro? Deus proverá. Nós vemos ali, tanto da parte do pai de Abraão, pai de Isaque, uma atitude e um sentimento de submissão, de obediência, de resiliência. E a mesma coisa aconteceu com Isaque. Abraão estava obedecendo aquilo que Deus lhe havia pedido, e talvez ele até pudesse criar uma certa dificuldade, podia surgir no seu coração uma dificuldade muito grande. Como, Deus, se tu prometeste que ia me dar um filho, estava avançada em idade, minha esposa também, além do mais ela era estéril, como, Senhor, agora tu me dás este filho, e este filho, o único que o Senhor me dá, agora pede para que eu lhe ofereça em sacrifício. Abraão não questionou com Deus, ele simplesmente obedeceu. Mesma coisa Isaque, pergunta: meu pai, está aqui a lenha, está aqui o cutelo, mas onde está a vítima? Deus proverá. Isaque obedientemente, submisso, se colocou ali em cima daquela lenha, aonde ele haveria de ser imolado e sacrificado. Ali está uma figura do que aconteceu quando Jesus estava subindo ao patíbulo da cruz, sacrifício vivo. Então, quando Abraão vai executar o seu filho com aquele cutelo, ele ouve uma voz, aonde o Senhor diz: Abraão, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temes a Deus. E ele olhou para trás, estava um cordeiro para ser então colocado no lugar do seu filho Isaque. Aqui nós vemos, meus irmãos, numa linguagem figurativa, exemplificada, simbolizando Jesus, o Cordeiro de Deus que haveria de ser imolado. Agora, o que é que caracteriza um sacrifício? Pelo que nós acabamos de relatar: renúncia, obediência e submissão. Se você for olhar direitinho, pelo menos no nosso Aurélio nos diz que sacrifício é ação e também o efeito de sacrificar-se, imolação, holocausto, renúncia em favor de outrem ou de alguém ou de algum valor. O sacrifício, meus irmãos, portanto, tinha essas características: tinha que haver renúncia por parte de quem estava oferecendo, tinha que haver também obediência, submissão, resiliência, e está ali pronto para fazer realmente aquilo que o Senhor lhe havia pedido. Nós vemos, portanto, que desde o livro de Gênesis, surgiu ali, tanto quando Deus tirou a vida de um animal para cobrir a nudez dos nossos pais, Abel oferece um sacrifício, Isaque é oferecido, simbolicamente falando, representando Jesus, que ali nasceu, surgiu dali para frente, na cultura hebraica, na cultura judaica, no povo hebreu,
esse exercício de se oferecer a Deus holocausto, de se oferecer a Deus sacrifício, porque essa era a perspectiva que Deus já havia colocado no coração dos nossos pais, pelo sentimento de haver pecado lá no Éden. Então as Escrituras, dali para frente, passou a mostrar, a apresentar a cerimônia sacrificial, e isso passou a fazer parte da cultura do povo hebreu, da religião judaica. Agora, há um fato inusitado que eu chamo a atenção de vocês, e os judeus, se tem algum judeu me assistindo agora, eu faço essa pergunta: por que cessou o sacrifício depois que o templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo? Por quê? Porque é que os judeus não continuaram oferecendo sacrifício de animais? Sabem por quê? Porque o templo foi destruído, e foi destruído por uma providência divina, para que os judeus deixassem de continuar oferecendo sacrifício de animais, porque não havia mais necessidade. E o escritor da carta aos Hebreus fala sobre isso. Não há necessidade mais, o Cordeiro de Deus já foi imolado. O judeu que realmente tem desejo de conhecer aquilo que aconteceu no ano 70 depois de Cristo, deve estar com uma interrogação muito grande: por quê? Por quê? Porque não há mais necessidade. O Cordeiro de Deus, conforme João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já foi imolado. Portanto, irmãos, nós vemos que este conhecimento, essa cultura, passou a fazer parte da religião judaica. Isaías, no seu livro, capítulo 53, versículo 7, ele reporta claramente que Jesus é comparado como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores, que foi levado para o matador, ele não abriu a sua boca. Aqui nós vemos Isaías, o profeta messiânico, já apontando, sinalizando sobre o sacrifício que Jesus mais tarde representaria pessoalmente. Porém, irmãos, os sacrifícios que eram feitos, como eu disse há pouco, passaram a deixar de ser realizados ou ser executados, porque não havia mais necessidade. O escritor da carta aos Hebreus, no capítulo 9, versículos de 11 a 14, afirmava que o sacrifício de Cristo não se repete. Se você tem uma Bíblia, pode abrir a sua Bíblia e conferir conosco. Então, depois da morte e da ressurreição de Jesus, Cristo, que foi oferecido como sacrifício agradável a Deus, fez um sacrifício de uma vez para sempre. Por isso que o escritor da carta aos Hebreus, repito, diz: o sacrifício de Cristo não se repete. Na antiga aliança, no Velho Testamento, cada vez que o penitente cometia um pecado, ele ia ao sacerdote e dizia: olha, está aqui, estou trazendo uma ovelha, estou trazendo aqui um cordeiro, para que seja oferecido em sacrifício por oblação, como penitente para perdão dos meus pecados. Então era oferecido o sacrifício, o cordeiro. Porém o indivíduo continuava pecando, e cada vez que ele pecava, ele voltava lá, não sei quantas vezes, para oferecer o sacrifício. Interessante, que quem morria era o animal, o indivíduo continuava vivo. Vivo para quê? Para continuar pecando. Interessante, né? Quem pagava pelo pecado era a pobre ovelha. Porém, quando Jesus, ele realmente assumiu esse lugar, e ele estando nessa condição, ele estava me representando. Então agora, depois da sua morte, nós fomos vivificados em Cristo, e agora nós estamos vivos, não para continuarmos dependendo do pecado ou escravo do pecado, mas vivermos para a glória de Deus. É diferente, muito diferente. Então o indivíduo, ao cometer novos pecados, ou reincidir quando pecava novamente, desculpe a redundância, mas eu achei por bem de dar ênfase a isso aqui, ele tinha que voltar ao sacerdote novamente, fazer novas oferendas, e não parava de oferecer sacrifício. Depois que Jesus consumou, através da sua morte vicária lá na cruz, não há mais necessidade
disso. Então, na nova aliança, o sacrifício que devemos oferecer ao Senhor não é mais animais, porque Jesus já foi o cordeiro que foi imolado. Porém, o sacrifício que eu tenho que oferecer a Deus hoje, é isso que Paulo vem discutindo aqui, é o meu corpo. Sacrifício vivo é o meu corpo. Amém, irmãos? Esse sacrifício vivo, porque eu estou vivo, deve ser o nosso corpo. Você está vivo. E é isso que veremos no nosso estudo de hoje. Pois Jesus foi o cordeiro imolado por nós. Nós cantamos até um corinho nos nossos cultos, né? O nosso corpo é holocausto vivo, devemos colocá-lo no altar, né? Então todo mundo canta esse corinho, nós cristãos cantamos esse corinho, e ele reporta bem o que Paulo quis dizer aqui nesse capítulo 12, versículos 1 e 2 que estamos estudando. Portanto, meus irmãos, analisemos a partir de agora, são 2 versículos apenas, mas de um conteúdo profundo, o que é que Paulo estava falando quando ele disse: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Em primeiro lugar, Paulo está chamando a atenção e a responsabilidade para aqueles ou aquele que tanto judeus quanto gentios, depois de convertidos, viviam ou deveriam viver agora um padrão de vida que Cristo oferece àqueles que têm-no como o Cordeiro de Deus, que foi oferecido por libação dos seus pecados. Então eu tenho que confiar que o sacrifício de Jesus foi autossuficiente para realmente redimir a minha alma, a minha vida. Eu estava escrevendo hoje à tarde a pastoral para domingo agora, e eu estou falando sobre a Reforma Protestante, que vai ser celebrada 505 anos na próxima segunda-feira. E eu estava escrevendo e louvando a Deus: Senhor, muito obrigado, porque Tu levantaste homens, não foi somente Martinho Lutero, mas homens como John Wycliffe, Savonarola, Calvino e tantos outros, John Hus. E estes homens, eles fizeram com que as escrituras sagradas fosse revisada, fosse revista, melhor diria, para aqueles que estavam sendo enganados pelas indulgências, pelos dogmas da Igreja Católica, e pudessem então conhecer e examinar as escrituras sagradas. E houve um homem que Deus levantou na mesma época, chamado Gutenberg, que foi o inventor da gráfica, e ele imprimiu o primeiro livro que foi impresso por Gutenberg foi a Bíblia, naqueles dias da Reforma Protestante. Eu estou contando isso aqui para mostrar que quando Jesus, ele realizou e consumou toda a obra no Calvário, foi como que agora nós tivéssemos tudo esclarecido diante daquilo que nós sofríamos como escravos do pecado. De sorte que esse primeiro versículo, Paulo está fazendo um apelo para que aqueles cristãos, tanto cristãos gentios que tinham se convertido ao cristianismo, como judeus que eram remanescentes, eles pudessem então descobrir, encontrar e discernir que agora não havia mais necessidade de se continuar oferecendo o sacrifício de cordeiro, porque o Cordeiro de Deus já fora imolado na cruz para a remissão dos nossos pecados. E aí Paulo está falando aqui o seguinte: eu os exorto, quando ele diz aqui, rogo-vos, pois, irmãos, ele está dizendo, eu rogo-vos, eu exorto a vocês, portanto, irmãos, tendo em vista as misericórdias de Deus, que agora vocês, depois de esclarecidos, ofereçam os vossos corpos em sacrifício vivo. Eu creio que você foi profundamente enriquecido e abençoado. Convido você para que esteja conosco amanhã para a realização de mais um programa Opção para a Vida. Lembrando a todos que nós devemos continuar orando pelos destinos da nossa nação, para que tudo seja esclarecido. Não se sinta desanimado, não se sinta derrotado, não se sinta uma pessoa sem motivação nenhuma para continuar crendo no potencial
e no futuro e no destino desta nação, da nossa família e, sobretudo, da igreja. Até amanhã, se Deus quiser.